Olá, tudo bem? Você está ao vivo no canal Fórum CESO, que é o Fórum de Trabalhadores do Serviço Social. É um prazer estar falando com você nesta oportunidade para debatermos sobre o seguinte tema: o piso salarial do assistente social e o Cefes, o Conselho Federal de Serviço Social. Eu tenho algumas afirmações para provocar o debate, o questionamento com vocês. Neste momento eu estou transmitindo ao vivo no Instagram e gravando o vídeo também num outro sistema que eu tenho aqui. Depois eu vou postar esse vídeo no canal do YouTube e também na página Serviço Social Brasil. A minha provocação, a minha proposta, o meu debate, a minha dúvida, o meu questionamento é sobre a relação do Cefes com o piso salarial do assistente social, que já deveria ter sido aprovado. Nós temos mais de 50 anos de profissão, rolam vários projetos de lei complementar, enfim, na Casa de Leis em Brasília, nas Casas de Leis em Brasília, tem de 2.500, 2.900, 2.700, 3.700, 4.200, nenhum deles foi aprovado. Se você pesquisar aí no Google sobre piso salarial do assistente social e Cefes, você vai ver que existe uma luta do Cefes, não muito declarada, nem muito aberta, a respeito do piso salarial, mas existe essa luta. O Cefes, de vez em quando, faz uma publicação a respeito desse piso salarial. Quero discutir algumas coisas com vocês a respeito dessa relação entre o assistente social e o conselho de classe. Eu acho que eu não botei aqui o fone, eu vou botar esse fone aqui para melhorar a audição aí para vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas a partir de agora vocês vão me ouvir. Eu esqueci do bendito fone, porque eu estou com outro aqui, que é do sistema. E aí esqueci o do celular. Então, qual é a relação do Cefes com o piso salarial do assistente social? Primeira questão que eu quero discutir com vocês é que o Cefes é uma autarquia federal. O Cefes é uma autarquia federal, enquanto que e por ser uma autarquia federal, ele é então uma entidade do direito público e não do direito privado. Veja bem que aqui já estabelece algumas diferenças nesse entendimento. Então, o Cefes, em outras palavras, é uma extensão do Estado. Ele é uma instituição da administração indireta do Estado. Ou seja, uma autarquia é uma entidade de interesse público criada pelo presidente da República, através de uma lei. Então ele cria a entidade, não é o legislativo, é o executivo, o chefe do executivo é quem cria, porque é uma extensão do Estado. A autarquia é uma extensão do Estado. É um braço do Estado para regulamentar uma profissão. Depois que a autarquia é criada por meio de um decreto emitido pelo chefe do executivo, presidente da República, então a Casa de Leis se reúne para criar um projeto de lei, uma lei para regulamentar aquela profissão. Tendo a lei regulamentadora da profissão, que pode ser antes ou depois, mas normalmente é depois do decreto, da criação da autarquia, então nasce aí uma autarquia federal, federativa, uma entidade de interesse público, uma entidade pública, ela não é privada, ela pertence à União. Ela tem que declarar impostos à União, ela tem que ser regimentada pelas decisões da União. Em outras palavras, o Cefes nada mais é do que um braço do Estado, que fiscaliza os assistentes sociais. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ficar bem claro aqui. Então, o Cefes é um braço do Estado, ele tem uma relativa autonomia no exercício da função, pelo fato dele ter poder de polícia, dele trabalhar com tributos, que são as contribuições pagas pelos associados, por ele aplicar sanções e punições nas pessoas que estão credenciadas. Então ele tem função de Estado. De acordo com a Constituição Federal, somente o Estado pode ter poder de polícia, somente o Estado pode punir, aplicar sanções e tributar sobre as pessoas. É por isso que a única forma de existir um conselho de classe será por meio de uma autarquia. Esta sim tem o poder de aplicar sanções, tem o poder de punir, tem o poder de cobrar anuidade, arrecadações tributárias. Então, resumidamente, o Cefes é uma autarquia
E uma autarquia é uma extensão do Estado, é um braço do Estado na administração pública indireta. Então, o Cefes, o nosso conselho de classe, é um braço indireto do Estado que fiscaliza e orienta a nossa profissão. Primeiro ponto. Segundo ponto, será que de fato existe mesmo uma representatividade do Cefes perante a categoria profissional? Pensa comigo. Se a categoria profissional está representada num braço do Estado que é uma entidade federativa, uma autarquia, um braço do Estado na administração pública indireta, o quanto essa entidade vai nos representar perante o corpo que é o Estado, perante a massa principal, a coluna central, que é o Estado. O quanto a categoria de classe tem, ou seja, o colegiado, o conselho, tem de autoridade, de autonomia, de capacidade, de liberdade para pleitear os interesses da categoria profissional. Pensa comigo. Será que ele de fato nos representa? O que é que diz o Código de Ética? Artigo 7º da Lei 8662. O Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, e os Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, constituem-se em seu conjunto uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, e por se falar jurídica pública, e federativa pública, com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional. Os Conselhos Regionais de Serviço... inciso 1º. Os Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, são dotados de autonomia administrativa e financeira sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal nos termos da legislação em vigor. Inciso 2º, cabe ao Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, e aos Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, isso do artigo 7º da Lei 8662, representar em juízo e fora dele os interesses gerais e individuais dos assistentes sociais no cumprimento desta lei. Representar em juízo e fora dele os interesses. Então, aqui na Lei 8662 está falando de representatividade. Representatividade em juízo e em fora dele. O que eu tenho questionado na perspectiva da representatividade é quando é que o Cefes de fato tem representado os assistentes sociais e de que maneira o Cefes e o CRES têm representado os assistentes sociais. Estamos falando de piso salarial e vamos chegar lá. De que maneira tem sido essa representatividade? Quando um profissional de serviço social em qualquer parte do Brasil sofre algum tipo de sanção, algum tipo de penalização, algum tipo de exclusão. Nós tivemos um caso de um assistente social que foi chamado de prostituta aqui na Bahia. Nós temos um caso de assistente social que foi exonerada, trabalhava na educação, foi exonerada por meio de um processo administrativo. Conheço a história dela toda pelo simples fato dela ter buscado por todos os meios trabalhar em defesa de crianças e adolescentes que estavam supostamente sendo vítimas de abuso praticado por profissionais da educação no município em que ela trabalhava, e ela acabou sendo exonerada da sua função pública por um processo administrativo e, segundo consta, foi impedida de se candidatar a um determinado cargo público porque o seu processo administrativo foi confundido com um processo ético. Se fosse só processo administrativo, não impediria, mas como foi confundido com processo ético, a minha pergunta é a seguinte: quando existe esse tipo de conflito, qual é o grau, qual é a capacidade representativa do Cefes em relação a atender estes usuários? Como é que eles são representados perante o poder público? Uma carta? Um telefonema? Ou existe uma equipe para representar o usuário do serviço, para representar o credenciado, para representar o profissional frente ao conflito, para conhecer a totalidade da situação? Porque nós já sabemos que o Estado é burocratizado, ele é maquiavélico, ele viola o direito da classe trabalhadora, ou simplesmente se alimenta das informações fornecidas por meio da justiça, por meio do poder público, do executivo, do legislativo, à distância, de lá de longe, baseado nas decisões que tomaram lá. Qual é o grau dessa representatividade que tem o Cefes e o CRES na nossa, enquanto profissionais de serviço social, para você que paga anuidade?
Responda para você mesmo, qual é a representatividade, o que significa para você? Que estão falando em falta de unidade, estão falando que a profissão não é unida. A responsabilidade pela unidade profissional, acima de tudo, é do conselho de classe. Mas ninguém quer se unir a alguém que não o representa de fato. Não existe amor por uma bandeira não representativa. Uma bandeira que só se representa por meio de artigos escritos, que só existe representatividade para receber o pagamento da anuidade, que só existe representatividade para fazer uma publicação no site. Isso não é representatividade. Representatividade é quando o usuário precisar do serviço, haver uma equipe, quando for um caso considerado de gravidade, a depender da gravidade, o núcleo, o regional, a assessoria regional resolve, a regional, a micro-regional, a estadual ou a federal. Não está acontecendo isso. No máximo, estão enviando uma carta, fazendo uma nota de solidariedade. Nós tivemos um caso recentemente aí, perto de Aracaju, de uma profissional que foi processada por uma operadora do direito por se negar a depor como testemunho ou investigar um suposto caso de violência sexual contra criança e adolescente. O máximo que os conselhos fizeram, dentro da representatividade, foi escrever uma nota dizendo: nos solidarizamos. Né? Até onde foi do meu conhecimento, busquei mais informações. Eu quero saber o seguinte: até onde vai essa representatividade? O meu questionamento é esse: até onde vai? Que profundidade existe? O sujeito que chamou a assistente social de prostituta não fez nenhuma retratação, não respondeu nenhum processo administrativo, continua trabalhando, chamou em público, foi gravado, divulgado, está no YouTube, está nas páginas, nada aconteceu, ele continua no posto de trabalho dele, ninguém ficou sabendo, não foi divulgado, não houve representatividade, a não ser daqueles colegas que foram para as redes sociais gritar sem ter a cunho para isso. Eu quero perguntar até onde vai essa representatividade em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos assistentes sociais no cumprimento desta lei. A ampla autonomia no exercício profissional, o respeito ao espaço, a inviolabilidade do documento, o respeito no trato, na comunicação no geral. Onde está essa representatividade? Nós estamos falando de piso salarial. Vou chegar lá. Eu quero saber passo a passo. Quero entender isso tudo. Uma autarquia federal, que é um braço, uma extensão de um braço do Estado, não tem, parece-me que não tem autonomia necessária e suficiente para lutar em defesa da categoria profissional. Né? Precisamos pensar isso, o profissional que paga pelo serviço, se existe essa representatividade, se de fato existe essa representatividade, ele não pode ficar sofrendo sanções impostas pela administração, do executivo, do legislativo, do judiciário, sem que haja alguém para chegar lá e tentar conhecer a situação. Não pode se esperar que um prefeito compre o usuário do serviço por meio de um emprego, de um projeto habitacional, uma vaga de emprego, para passar a mentir a respeito de um fato ocorrido na determinada demanda que gerou um conflito sem a representatividade. O conselho não pode ficar do seu escritório, do seu ar-condicionado, do bem bom, do bem melhor, de longe analisando a situação. Não, isso não é representatividade. Representatividade é conhecer na totalidade a demanda na qual os profissionais estão envolvidos e na qual seus direitos foram violados. Conhecer na totalidade, entender, desvendar, decifrar, desvelar, até compreender. Havendo a necessidade de uma sanção ética, que seja aplicada. Havendo a necessidade até da suspensão do registro, que seja aplicada, mas havendo a inocência ou o mau julgamento, a mal operacionalidade das funções administrativas, como é o caso da maioria desses profissionais, havendo que se propor uma retratação pública, havendo de se propor até um processo jurídico com apoio da instituição, essa representatividade tem que acontecer. Mas, voltando para o tema central dessa transmissão, que é a questão do piso salarial, o maior erro da representatividade está aqui. Em outras palavras, de acordo com a Constituição Federal e várias outras leis que tramitam sobre o assunto, o Conselho Federal não tem
autonomia, competência ou atribuição para lutar por piso salarial da classe que ele fiscaliza. É uma extensão do Estado. Imagine o Estado lutando, fazendo movimento, fazendo passeata, fazendo arquivo, para que o próprio Estado aumente ou regulamente o salário de alguém. Isso entra na contramão da perspectiva. Aí alguns vão dizer, mas já tem jurisprudência e súmula. Olha, gente, entenda, jurisprudência e súmula não é lei. O juiz, o magistrado ou o Estado não é cogente e nem obrigatório a súmula. A súmula, a jurisprudência não é lei. É apenas uma forma de você argumentar. Pode ser que o juiz, o magistrado ou o Estado acate a decisão que um outro companheiro já acatou numa outra situação, mas ele não é obrigatório, não é cogente, é uma decisão dele, ele acata se ele quiser. Então não podemos simplesmente citar algo como se fosse lei, que súmula e jurisprudência não é lei. Na prática, conselho de classe não pode lutar por piso salarial, não pode lutar por demandas. Representar os interesses gerais e individuais fica aberto. Inclui aí a questão do piso salarial. Aí utiliza-se então o argumento da súmula da jurisprudência, mas nega-se o princípio do movimento de classe fora dos conselhos. Nega-se o princípio da mobilização dos sindicatos, dos fóruns dos trabalhadores, entre outros. Então, em prática, o que é que acontece? Quando o Estado fala para o próprio Estado, nós temos que criar um piso salarial para o assistente social, parece aqueles dois amigos de boteco que estão tomando uma cerveja no final de semana, e um olha para o outro e diz assim, nós precisamos fazer aquela viagem de verão, nós precisamos viajar para o Havaí para tomar banho de praia, precisamos ir para o Pantanal pescar. É uma conversa informal, é apenas uma forma de continuar tapeando, enganando, ludibriando e o tempo passando. É uma resposta sem fim, porque jamais uma pessoa vai olhar para si mesmo e dizer, farei isso contra mim mesmo, uma pessoa, personalidade jurídica, uma autarquia. Ou seja, em outras palavras, o Cefez não tem competência nem atribuição para lutar por piso salarial, embora o faça, embora deva continuar fazendo. Eu não estou dizendo que a luta está errada, o que eu quero dizer é que a luta é ineficaz, ela é ineficiente, ela não alcança objetivos, ela não busca, ela não traça, porque é o próprio Estado lutando contra si mesmo. Ou seja, em outras palavras, é mais uma instituição pública, de direito público, autárquica, e o termo para autarquia é governo soberano e absoluto, que impõe sanções, que aplica regras policialescas e que cobra um tributo para funcionar. Ela é necessária? Todavia, com certeza, extremamente necessária. E cada vez mais necessária em função da precarização da formação de nível superior. Ela é extremamente necessária, tem que melhorar bastante, mas ela não é instrumento para a luta pelo piso salarial. Quem tem que lutar por piso salarial é a categoria profissional, toda a categoria, em cada lugar, em cada rua, em cada cidade, em cada instituição. É você, assistente social, que tem que lutar. É você que tem que criar frente, mobilização, associações. É você quem tem que participar de sindicatos ou criar sindicatos. É você que tem que criar na sua cidade fórum de trabalhadores para lutar pelo piso salarial de forma constitucional, sem subordinação direta ao Estado. O Cefez é um subordinado do Estado. O Cefez é um braço, uma extensão do braço do Estado, muito preso à burocracia, a normatizações, a legislações. Então, sempre que alguém do Cefez vai publicar alguma coisa, precisa analisar em 1000 leis, passar pela mão dos juristas, do jurídico, para ver se não está ferindo a constitucionalidade do colegiado de classe, que é uma autarquia federal, uma extensão do Estado, da administração indireta dos interesses do Estado, que cumpre funções administrativas indiretas. Então, sempre faz aquela análise enorme. Será que isso eu posso dizer, aquilo eu posso escrever? Será que eu posso publicar isso? Sempre preso à burocracia do Estado. Precisamos, sim, formar fórum de trabalhadores, associações, cooperativas. Estou aqui à disposição de vocês para a gente trabalhar nesse sentido. Ajude divulgando esse vídeo, monte aí, vamos montar aí na sua cidade uma palestra, um encontro, com 10 profissionais, de 10 profissionais acima, nós já conseguiremos
levar adiante o processo em defesa dos trabalhadores do serviço social, na educação, no meio ambiente, na habitação, no sistema prisional, na assistência social, no judiciário, no sócio-jurídico, na função de perito social, nas empresas privadas, no primeiro setor, no segundo setor, no terceiro setor, como assessores, como profissionais liberais, enfim, existe uma gama de possibilidades e, claro, em parceria com o Cefes, que é o nosso conselho de classe, tão necessário, tão insubstituível, mas que tem suas limitações enquanto extensão do Estado na administração pública indireta, conforme regulamenta a Constituição Federal. Espero que tenha sido claro com vocês, não desmereci o Cefes em ponto nenhum, eu só disse que ele está limitado pela própria lei, ele está amarrado pela burocracia, ele está preso nas normativas e nas legislações. Se nós quisermos ir para além do que está posto, quisermos fazer mais barulho, quisermos ser visto e notado, não podemos depender de uma extensão do braço do Estado, não podemos depender de uma autarquia preso legalmente às diretrizes e determinações do Estado, inclusive para não ser fechada, para não ser multada, para não ser caçada, para não sofrer sanções penais terríveis, porque assim como através de um decreto o presidente do executivo dá início a um conselho, através de um decreto, ele pode extinguir aquele conselho. Assim, e o nosso é bem maluco, o nosso honorável não sei o que da faixa presidencial, tem pouco juízo para ele decidir do nada criar um decreto e dizer está extinto o conselho fulano de tal, basta ele amanhecer com o olho virado do avesso, já está feito. Então precisamos pensar enquanto categoria no nível do micro para o macro, crescer do micro para o macro. Na sua região, tem 5, 10 profissionais, juntem-se, unam-se, vamos fazer a nossa bandeira. Porque o problema da falta de união hoje dos trabalhadores da assistência social no Brasil é exatamente a falta de representatividade. Um assistente social tem que representar o outro assistente social. Um assistente social tem que defender o outro assistente social. O que a gente tem visto é um comportamento de alcateia, quem tiver a boca maior, engole o outro. Isso a longo prazo é extremamente prejudicial. Se houver uma reviravolta de leis ou de burocracias impostas pelo Estado, a categoria, nós seremos imensamente prejudicados e precisamos urgentemente mudar esse comportamento de alcateia para um comportamento mais voltado para a defesa de um pelo outro, um comportamento mais de cardume, andar todos na mesma direção, andar todos com o mesmo objetivo, com a mesma visão, buscando um defender o outro colega de classe. E havendo fragilidade, havendo limitações, oferecer até um suporte, uma orientação, não vai lhe custar caro e a longo prazo você será muito beneficiado. Agradeço a todos que ouviram esse vídeo, não precisa concordar comigo, você pode discordar. Eu te apresentei aqui informações que estão nas legislações, que estão dispostas tanto no Tribunal de Justiça, nas súmulas de jurisprudência do Tribunal de Justiça, quanto nas orientações dos mais variados juristas no Brasil, bem fundamentado, bem regulamentado, um estudo longo, e assim está. Muito obrigado a todos. Até qualquer momento eu volto com vocês.